É uma grande bênção isso, e o berçário não para de crescer, né? Nós nem conseguimos resolver a demanda anterior e continuamos recebendo crianças, né? Essa semana nasceu do Danise e da Viviane, graças a Deus por isso, e temos mais a caminho. E pelo que eu estou percebendo, outros que estão sendo encomendados. Então, realmente estamos numa fase aí de multiplicação, não apenas nos PGMs, mas as multiplicações naturais também, graças a Deus por isso. E filho é bênção, filho é bênção. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Queridos, quero convidar todos a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Samuel. Nós estamos acompanhando alguns personagens. Eu não estou fazendo uma exposição de livros, mas, na verdade, de personagens importantes, que não necessariamente escreveram algo, não são, talvez, os mais lembrados nas historinhas infantis ou nas músicas, mas são personagens que nos trazem grande aprendizado. E nós vamos ver hoje a história muito impressionante de um homem, de um rei que se recusou a se curvar. Nós vamos falar, e quando fala de rei, a gente já pensa logo em Davi ou Salomão. Não, hoje nós vamos ver outro rei. Nós vamos ver o primeiro rei de Israel. E eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 26, versículo 21. 1 Samuel, capítulo 26, versículo 21, já aviso que vamos passear pelo texto bíblico, não feche sua Bíblia, depois da leitura desse versículo, mas esse é o versículo que abre a nossa reflexão. 1 Samuel, capítulo 26, versículo 21, diz o seguinte: Então Saul disse, pequei, volte para casa, Davi, meu filho, e não procurarei mais lhe fazer mal. Pois hoje você considerou minha vida preciosa. Tenho sido insensato e cometi erros muito graves. Então, essa é a declaração que nós encontramos em um momento muito especial da vida na vida de Davi. E é provável que a maioria das Bíblias contenha uma expressão aí onde Saul disse que tem sido tolo. Alguém aqui tem a versão onde está escrito tolo? Levante uma de suas mãos aí, quem tem. É o texto clássico, né? Tolo, tolice. A palavra que marca a vida, se nós temos referente a Davi, o homem segundo o coração de Deus, Saul ficou marcado exatamente por essa expressão. Tenho sido um homem tolo ou insensato e cometi muitos erros. Nós vamos ver esta noite como alguém que começa de maneira inacreditável, termina como um personagem, infelizmente, tristemente, como um homem que ficou marcado pela insensatez e pela tolice. Eu gosto muito de histórias, eu gosto muito de biografias. Quem me acompanha um pouquinho mais de perto sabe, eu tenho tido o privilégio de poder literalmente acompanhar e mapear uma parte importante da história da igreja, que é através da música. Tenho a alegria e o privilégio de poder contar com um acervo de mais de 300 testemunhos. Nós não temos outro. Esses dias estava conversando e já perdi as contas de convites e quantas pessoas querendo que se escreva um livro sobre isso, sobre a história da música. Muitas das músicas que nós cantamos aqui, e cantamos há muito tempo, eu tive a oportunidade e o privilégio de conhecer as histórias da qual as músicas foram escritas, os testemunhos, os relacionamentos, e também acompanhar histórias que começaram de maneira incrível e que hoje nem sequer são lembradas, biografias, ter o privilégio de analisar a história de alguém. Quando o Senhor nos deu e entendeu a necessidade de termos uma palavra escrita, era entendendo a importância que nós temos de poder estudar, analisar. Hoje de manhã nós tivemos, e temos tido, eu falo muito do EBD e faço questão, já falei para o Eduardo, já falei para a turma, nós temos que divulgar o que acontece no EBD à noite também.
para que aqueles irmãos que não conseguem, que ainda não sentem, ou não conseguiram se livrar das amarras que os impedem de estar aqui de manhã, entendam a importância. É bom estudar, é bom aprender mais da palavra, é bom se aprofundar, entender as coisas. E hoje mesmo nós estávamos, e a turma, os adultos e a classe de Panorama se uniram este ano, e nós chegamos ao Novo Testamento, e estávamos ali entendendo todo o universo na qual Jesus chega, todas as diferenças do Antigo para o Novo, como isso mostra e traz sentido à leitura do texto bíblico. A Bíblia nos apresenta inúmeras vidas, e nós podemos descobrir e perceber que existem alguns tipos de vida. Existem algumas pessoas que, independente da época, do cargo, elas desenvolvem sua vida de maneira muito semelhante. E nós temos algumas pessoas que a vida pode ser comparada com um carro de corrida, veloz, que não para nunca, que vai rodando. Eu, esses dias, como infelizmente o futebol não é mais um esporte que o meu time seja competitivo, então eu não me prendo mais nisso, eu estou procurando outros esportes para acompanhar. E acabei achando novamente, quem diria, a Fórmula 1. Através de um documentário aí, eu fui assistir e me animei porque eu vi o documentário da última temporada, e eu não assistia a Fórmula 1 há muito tempo. Eu cresci assistindo, meu pai era aqueles que acordava cedinho, meu pai era aquele que gritava o nome do Senna, que vibrava com o Nelson Piquet. Quem não conhece esses pilotos já tem um tempinho mesmo. O Senna eu sei que alguns conhecem, Nelson Piquet talvez não, os mais novos não saibam. Mas eu cresci, meu pai era apaixonado por automobilismo. Eu gostava demais, e aí sempre foi passando aquela coisa toda, e comecei novamente, e aí a gente vai analisando a vida dos pilotos e vendo, e eu fiquei impressionado com a tecnologia, as coisas todas, e tem pessoas que têm essa vida dinâmica, igual uma corrida, não para nunca, só para quando é obrigado, e vendo ali a briga, o pit stop, aquela coisa impressionante, uma corrida de Fórmula 1, as pessoas trocam um pneu em 5 segundos, literalmente, gente, em 5 segundos, para quem não gosta de automobilismo. E aí eu fiquei lembrando de quantas vezes precisei trocar o pneu do Fox, e ali chorando, porque todo mundo, o mecânico apertou demais, E você fica lá, vai, e chuta, e pisa na chave, e soa, e ora, clama ao Senhor misericórdia. Se alguém aqui gosta de trocar pneu, Deus abençoe sua vida, continue assim, porque eu detestava. Mas qual é o detalhe? Como é que termina um carro de Fórmula 1? Um carro de Fórmula 1 termina completamente com o seu tanque vazio. Os pilotos terminam completamente esgotados, e a grande maioria deles corre, e nem sequer marca ponto. E eu fiquei muito impressionado com essa disputa das equipes que lutam muito por um ponto. E no final da corrida, as vidas terminam vazias e não trouxeram impacto. Nós temos muita gente que passa a vida correndo muito, correndo, só para quando obrigado, mas não fazem, não trazem nenhum impacto relevante, absolutamente nada. Outras jornadas de vida são como grandes meteoros. Falamos de meteoro hoje de manhã. São pessoas que se lançam desesperadamente esperando um momento de glória, um momento de fama, um momento, um projeto, algo que dê certo, algo que exploda. E em tempos de mídias sociais, isso é muito comum, as pessoas ficam em busca do vídeo que viralize, algo que vai explodir, e de repente explode, todo mundo vê, mas como um meteoro, o brilho acaba, desaparece, acabou a jornada, não ficou nada. Incontáveis são os memes que explodem e depois não deixaram absolutamente nada de positivo. Já existem outras vidas que são mais como rios, às vezes silenciosos. E é interessante, eu não sei vocês, mas eu sempre olho quando atravesso as pontes aqui, eu já estou a completar 8 anos, eu sempre olho para o rio Parnaíba quando eu atravesso a ponte. E é óbvio que eu não faço ideia de quantas vezes eu atravessei, mas eu sempre olho.
Eu cresci ouvindo minha mãe falando sobre as histórias do Parnaíba, sobre como eles atravessavam de um lado para outro a nado, minha mãe crescendo ali por alguns anos na cidade do Maranhão, e atravessando e aquela coisa toda. Então, o Parnaíba é um personagem da minha infância. E minha mãe cantava o hino, aquela coisa, as águas do Parnaíba. E eu lembro da emoção dela, a primeira vez que ela veio me visitar, que ela viu o Parnaíba depois de não sei quantos anos, acho que quase 50 anos, ela nunca mais tinha visto. E às vezes é engraçado porque a gente olha e tem a sensação de esse rio aí está seco, baixou muito. Outras a gente olha e vê ele imponente, né? E aquela quantidade, mas tem um detalhe, sempre correndo, sempre seguindo. E nessa constância, ou sempre correndo em direção ao seu destino final, nós temos um ditado que diz que todo rio, que a água sempre corre para onde? Para o mar. Que coisa incrível. Eu não sei quantos aqui já tiveram o privilégio de poder passear ali pelo delta do Parnaíba, de ver o encontro do rio com o mar, aquele cenário maravilhoso, é realmente lindo aquele trajeto, e vendo como aquele rio, que às vezes silencioso, às vezes parecendo ali seco, vai carregando a sua água, vai carregando a sua água, e se transforma em algo infinitamente maior. Se encontra com o mar. Existem vidas que às vezes nós nem percebemos, que elas são discretas, mas elas têm profundidade. Elas carregam os outros, elas ajudam, e elas, ao invés de se preocuparem em terem algo próprio, elas vão escorrendo para se transformarem em algo muito maior do que simplesmente um mero local. São vidas. E o último tipo de vida tem muito a ver com Saul. São vidas que se parecem muito com um telhado. Como assim? Hoje nós temos vários tipos de telhado, mas nós temos a ideia básica. Se eu pedisse para todo mundo desenhar uma casa aqui, rapidamente, às vezes nas dinâmicas do PGM, a gente faz aquele desenho básico, né, que é uma casa assim, né? Desenho básico, você desenha lá, os dois tracinhos, faz ali o muro, mas o telhado normalmente é caracterizado por esse desenho. Vem assim, de um lado e de outro. E existem vidas que começam muito bem, como o telhado aqui, que vai subindo, vai subindo, vai subindo, chega ali na ponta e você pensa, agora foi. E aí, de repente, essa vida começa a descer. E ela vai descendo, e ela vai descendo. A Bíblia nos traz personagens como esses, do Antigo ao Novo Testamento. Mas Saul, sem dúvida nenhuma, é uma vida como um telhado. Saul surge no texto bíblico em um momento muito difícil para Samuel. Samuel já era idoso. Nós vimos sobre Samuel algumas semanas passadas, quando falamos também de Eli. Samuel surge no texto bíblico como uma criança muito nova que escuta a voz de Deus. E na história de Samuel, nós vamos descobrindo que Samuel ouviu a voz de Deus a vida inteira. Samuel é um dos heróis da fé. É aquele personagem que não se corrompeu. Samuel é o último do período dos juízes, aquele período em que o povo não tinha um rei instituído, era Deus quem levantava conforme a necessidade. E Samuel, então, em 1 Samuel 8, se você puder abrir a sua Bíblia aí, nós vamos ver o momento em que Samuel, então, é confrontado pelo povo. 1 Samuel, capítulo 8, a partir do versículo 1, eu vou ler aqui. Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos para serem juízes sobre Israel. Joel, seu filho mais velho, e Abias, o segundo mais velho, julgavam em Berseba, mas não eram como seu pai. Eram gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Por fim, as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir essa questão com Samuel. Eles disseram, olhe, o Senhor está idoso, seus filhos não seguem o seu exemplo, escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações. Então esse talvez tenha sido o momento mais difícil para Samuel. Porque Samuel é então, no final da sua vida, confrontado com o povo que ele liderou a vida inteira. E esse povo chega para Samuel, no que deveria ser, talvez, naquele momento, de jubilar, de aposentar com todas as honras. Eles chegam e dizem para Samuel, olha, nós queremos um rei.
A gente percebe 3 detalhes importantes aqui. O que levou o povo a pedir um rei? O primeiro é que o texto deixa bem claro: Samuel estava velho, tudo passa. Ninguém é eterno, todas as fases se vão. E essa era uma realidade que Samuel precisava entender. Samuel já havia passado a idade, estava idoso. Eli teve um grande problema com isso, inclusive. Mas esse não era o problema mais sério. Os 2 seguintes é que são. Nós vemos, por incrível que pareça, que Samuel teve o mesmo problema, ou quase o mesmo problema que Eli. Porque os filhos de Eli também eram terríveis. E os filhos de Samuel, e aí eu vou deixar aqui a questão do texto. O texto diz que eles se desviaram, né? Eram gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Em algum momento, a Bíblia não fala mais nada sobre os filhos de Samuel. Em algum momento, os filhos de Samuel se desviaram. Então, nós somos e precisamos lutar por nós. Nós temos a tarefa de guiar e de ensinar os filhos, mas os filhos fazem suas escolhas. Samuel tentou, Samuel os colocou ali para continuarem a liderar, mas foi um fracasso. Os filhos de Samuel, infelizmente, se corromperam. E o terceiro ponto, muito claro no texto, que é aqui um mais profundo de todos, é que eles queriam ser como as outras nações. O povo de Israel era diferente das outras nações. O povo de Israel tinha um regime que hoje talvez a simples fala cause aí em alguns, né, um absurdo, e se você olhar, né, era um povo teocrático. Era um povo da qual, de fato, Deus é quem era o seu governante. Isso estava ali na lei, isso estava no DNA do povo. E o que o povo faz naquele momento é olhar para os outros e falar assim: nós queremos ser como eles. E é impressionante porque esse é o desenho de toda queda, de toda tentação no texto bíblico. Os personagens sempre são tentados com o desejo de serem como os outros e não como Deus realmente quer. E na hora que o povo deseja ser como as outras nações, a coisa sai completamente do controle. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque o que nós mais vemos hoje são crentes que querem ter a vida exatamente igual das pessoas que estão lá fora. O desejo de ser como os outros, o desejo de andar como os outros, é assustador dentro do meio daqueles que deveriam justamente louvar a vida inteira por não serem. Eu estou falando aqui, gente, não é no sentido de se sentirem superior aos que estão lá fora. Nós somos iguais, de fato, perante o Senhor, porque todos nós somos pecadores. Mas eu estou dizendo querer ser igual no estilo de vida, de ter as mesmas práticas, de não termos diferença, de termos os mesmos costumes. O povo de Israel olha as outras nações e diz: nós queremos um rei, porque todos os outros têm. E essa é algo que está no DNA do ser humano, porque quem é a criança que nunca virou para a mãe e disse: mãe, mas todo mundo faz? E quem não é a criança que não recebeu a mensagem clássica de sua mãe e de seu pai? Qual que é a resposta? Você não é todo mundo. E agora eu digo mais: quem é o pai e mãe que nunca falou isso para o seu filho? Essa é uma frase que a gente vai passando de geração para geração. Quem não passou ainda, quem tem um filho pequeno, não tenha dúvida que um dia você vai passar essa frase. Um dia você vai dizer para o seu filho e para a sua filha: você não é igual a todo mundo. Mas é o desejo. Nós temos, inclusive, uma fase da nossa vida que é completamente voltada para isso. A adolescência, com perdão aqui da expressão, adolescentes não se entristeçam, mas o adolescente é aquele que tem a necessidade de andar em grupo. E ele precisa andar no grupo que pensa igual, que fala igual, que use igual, que escute igual, são as tribos. É uma necessidade. Nessa fase, a pior coisa para o adolescente é se sentir diferente. Ele tem pavor disso. Ele se treme, ele chora, ele fica trancado no quarto, se ele entender que os outros estão olhando de maneira diferente. Adolescentes, quem se identificou não precisa levantar a mão. Mas quem agora não lembra, e você que já foi adolescente e não lembra disso, você também tinha isso.
Não, eu não era assim. É a tua mente te enganando, querendo dizer que você era melhor do que você era, viu? Você também foi assim. É do ser humano. Mas o povo de Israel quis um rei. E Samuel entendeu aquilo, e aí é a tendência humana também. Ele se sentiu rejeitado, aí servia esse povo a vida inteira. E quando chega no final da vida, o povo diz que quer um rei. Na sequência do texto, inclusive, no versículo 10 do capítulo 8, era no 5, né? É no 8, isso. No capítulo 8, no versículo 7, nós temos Deus entrando na cena. E olha o que Deus diz. O Senhor lhe respondeu: faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitam, não a você. Eles me rejeitaram como rei. Desde que os tirei do Egito até hoje, eles têm me abandonado e seguido os outros deuses. Agora tratam você da mesma forma, façam o que eles pedem, mas advirta-os solenemente a respeito de como o rei os governará. Então Samuel transmitiu a advertência do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei. Samuel ficou arrasado e ouviu de Deus o seguinte, e aqui Samuel ouvia literalmente a voz de Deus: fica tranquilo, porque eles não estão te rejeitando, eles estão me rejeitando. Era com Deus. Porque quando o povo disse que queria ser como as outras nações, eles estavam deixando claro que não queriam mais ser conhecidos como um povo que tinha um Deus governando. Por que eles queriam isso? Necessidade de se sentir igual a todo mundo. E Deus deixa bem claro. Então, primeira reflexão da noite, muito cuidado. Porque esse desejo de parecer, de ser, de vestir, de pensar, de falar, de ouvir, às vezes até de ser aceito em outros ciclos ou círculos, pode ser muito mais profundo do que simplesmente uma interação social. Pode ser ali o seu desejo de deixar bem claro que você não quer andar como alguém que tem uma vida com Deus. Muito cuidado. Às vezes alguns têm verdadeiro pavor de serem vistos ou de serem reconhecidos. Eu às vezes olho, é impressionante, a gente gosta de postar um monte de coisa. A gente tem a alegria de postar as coisas mais absurdas, mas é impressionante como alguns simplesmente parece que não estão em nenhuma igreja, porque a gente não vê nada, zero, uma menção, um sinal, nada de que faz parte de uma igreja, de que vem num culto. A gente posta foto na frente de um lanche, não importa ele bonito ou feio, a gente posta foto com a boca suja, despenteado, maquiado, põe filtro, vai dormir, acorda, vai no banheiro, toma banho, mas não tem uma foto numa igreja. Num culto, partiu o culto, hashtag está ficando em desuso, né? É assustador. É capaz de ter gente que posta momento de tomando bronca do chefe, mas não tem lá 0, nenhuma menção, nenhum storyzinho que apaga em 24 horas, nada. Precisamos prestar muito atenção com a nossa necessidade de querer ser igual a todo mundo. E Deus deixa bem claro isso. E Deus diz, ok, é isso que eles querem, conceda. Aí, finalmente, nós entramos com Saul. Então, Samuel entende, fala para o povo, diz tudo o que vai acontecer. A gente não vai ler aqui, mas ele diz tudo. Vocês vão passar por isso, vocês agora vão sofrer, seus filhos vão para o exército, vocês vão pagar agora a corte, tudo está ali, ó, Deus diz tudo. E o povo diz, queremos um rei. E aí então Samuel vai para a escolha do rei, não tinha uma tribo, não tinha nada que indicasse quem seria. O processo todo é relatado, mas eu vou ler aqui o versículo quando aparece a primeira menção de Saul. Nós temos ali no capítulo 9, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: havia um homem de alta posição, chamado Quis, da tribo de Benjamim. Era filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorote, filho de Alfia, da tribo de Benjamim. Seu filho Saul era o mais atraente de todo Israel. Era tão alto que os outros chegavam apenas em seus ombros. É a primeira menção de Saul. Qual que é a primeira menção de Saul? Vocês perceberam o texto? Das credenciais do pai, da família, porque isso é importante, porque essa família vai ser a família do rei.
Os próximos reis deveriam sair dessa família. É importante saber de quem, de qual tribo. E qual é a característica principal, a primeira a ser destacada de Saul? Saul era o quê? Não tenha vergonha, é isso que você leu mesmo. Saul era o quê? Bonito. Seria aquilo que nós falaríamos olhando e diríamos assim, que homem. O texto deixa bem claro isso. Ele era, algumas versões falam que não existia ninguém mais belo, ou que ele era o mais belo. A minha versão fala atraente. E dá outro detalhe, ele não era só bonito, porque bonito Davi também era. Mas Davi era baixinho. E o texto diz que Saul era o mais alto. Todos os outros homens ficavam no ombro dele. Por isso que eu digo, que homem. Ele se destacava. Se ele entrasse aqui por essa porta, todo mundo ficava olhando para ele. E assim como o texto destaca essa qualidade, é isso que o povo vê. Então, se você pensa, e a gente tende a falar que as gerações são superficiais, desde o início que o homem se preocupa e se encanta com a aparência. Isso não é um detalhe desta geração, mas isso vem desde o Éden. Porque quando a serpente chega para Eva, que pede e fala do fruto, o texto diz que Eva olhou para aquele fruto e o fruto era o quê? Atraente, bonito, chamou a atenção. Então, inclusive hoje de manhã nós estávamos conversando e assim, nós somos muito visuais. Antigamente diziam que só os homens eram assim. Não, todos. E as gerações estão cada vez mais, os estímulos agora são audiovisuais, tudo é em vídeo, tudo tem que ter vídeo, precisa de vídeo. Tem que ver. Aquela geração, aquele ritual de sentar ouvindo uma música, sem nada passando na frente, só ouvindo na vitrola. Que saudade de vitrola. Eu fazia esse ritual. Eu sentava na frente de uma vitrola, a gente escutava o disco, tirava o disco da capa, o pai comprava discos, chegava em casa com discos, e o programa era sentar no sábado à tarde, que era a folga dele, e o pai colocava o disco na vitrola, a gente sentava para ouvir o disco. Hoje isso é impossível, hoje tem que ser no YouTube a cada 30 segundos com a propaganda. Era bom. Então, assim como no passado, nós também, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado, o que está atraindo os nossos olhos? O que estamos desejando? Saul era o mais belo, e Saul começa bem. No capítulo 10, Samuel vai dizer o seguinte, 10, versículos 6 e 7, nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você e você profetizará com eles. Será transformado numa pessoa diferente. Depois que esses sinais se cumprirem, faça o que tiver que fazer, pois Deus está com você. Saul não foi condenado de imediato. Deus não é um Deus que fica, o ser humano é birrento. O ser humano tem a capacidade de birrar. Ah, você quer que eu faça assim? Não faço, não faço, não faço. Bate o pé, cruza o braço, birra. Deus não é um ser birrento. O povo quer um rei, o povo entende o que vai acontecer com o rei, essa é a escolha, pois então é Saul. E ele será o rei do meu povo. Ele era o rei do povo de Israel. Deus abençoou e deu a ele a oportunidade. Saul teve oportunidade. Saul teve, o texto diz, Deus está com você. Saul era uma pessoa modesta, inclusive, ele não queria ser rei, ele se escondeu atrás de umas jumentas, é o que o texto diz. Era o homem mais alto, o que adiantava ir para trás de um jumento? Nada. Todo mundo achou. Ele não queria, ele entendia que não era capaz, mas na hora que o povo o aclamou, e ele teve inclusive a bênção do Senhor, ele se torna um bom rei. O começo de Saul é extraordinário. Saul era um bom guerreiro. Saul era um bom estrategista. Saul consegue compor e montar uma corte. Ele consegue montar um bom exército. Saul começa a enfrentar os inimigos. Saul não é uma desgraça total. Pelo contrário, é o telhado que está subindo. Sabe aquelas pessoas que a gente olha desde pequeno e fica, esse aí, hein? Esse aí vai longe. Você já falou isso para alguém alguma vez na vida? Se você nunca falou, misericórdia, você também podia ajudar os outros, né? Dá um
Dá um incentivo. Eu nunca falei. Essa também é muito ruim. Sabe essas pessoas que nós olhamos e vemos assim, puxa, ali vai, hein? Tem talento. Isso acontece muito no futebol. A gente vê ali, de repente, surgem uns meninos que a gente nunca ouviu falar, o menino vai lá e arrebenta, de repente é vendido por não sei quantos milhões, e aí some. Aí some. Ontem estava assistindo um jogo do Real Madrid, para quem gosta de futebol. Aí o pessoal estava falando do Bale. Para quem não sabe quem é Bale, é um jogador que foi vendido por um absurdo, tem uns 4 anos. Ele ganha 530 mil reais por dia. Faça a conta de quanto esse homem ganha num ano. E sabe o que acontece com ele no Real Madrid? Ele não joga. Ele não joga. Tem dia que ele não vai nem para o banco. E estava todo mundo falando sobre isso. E ele surge como um fenômeno na Inglaterra. Era aquele que o povo dizia, olha, esse aí será o maior jogador da história do país de Gales, né? Acho que ele é do país de Gales. E ele vai, é vendido por um valor absurdo, e aí agora ele vai, e sumiu. O Cristiano Ronaldo dominou tudo. Acabou. Saul começa de uma maneira impressionante, mas na hora que ele chega no auge, que ele tem que consolidar o seu reinado, telhado para baixo. E aí a gente vai começar a entender por que Saul fracassou. As coisas na vida de Saul começam a mudar quando Saul se torna arrogante. Preste bem atenção nessas características. Porque elas são características que têm o poder de acabar com as nossas vidas. A arrogância é pecado. Saul, quando ele começa a caminhar como rei, ele vai deixando aquela modéstia, e no capítulo 10, preste atenção, abra aí, eu quero que você acompanhe hoje. 1 Samuel 10:8, nós vamos ter o seguinte texto: em seguida, vá a Gilgal adiante de mim. Eu encontrarei ali para sacrificar holocaustos e ofertas de paz. Espere lá durante 7 dias, até eu chegar, e eu lhe dar mais instruções. O que é que está acontecendo aqui? Saul precisa resolver um problema com os filisteus. Os filisteus são o povo que mais atrapalham ali a vida dos israelitas, nessa fase, inclusive, que Davi vai aparecer. Eles eram terríveis, eles eram aquela espinha ali, aquela coisinha no pé ali que incomodava. Então, eles precisavam resolver uma situação com os filisteus. E ele recebeu uma instrução de Samuel. Gente, Samuel representava, Samuel já não era mais o juiz. Samuel não era mais aquele que de fato mandava no povo, mas Samuel ainda era um sacerdote. Samuel ainda tinha voz de comando. Samuel era o escolhido de Deus para o povo. Deus falava com Samuel. A gente precisa entender que sim, Deus separa pessoas. Por mais que o acesso seja livre, em nenhum momento na Bíblia nós temos algo que diz ali que não existem mais líderes levantados por Deus. Sempre existirão líderes levantados por Deus, pessoas que trazem, sim, comando, pessoas que trazem direcionamento da parte de Deus. Não existe no Antigo e no Novo Testamento um momento em que as pessoas simplesmente vão fazer o que querem porque entendem que tem que ser assim. E Samuel vira para Saul e diz, você vai para Gilgal, é Gilgal, né? Você vai para Gilgal e você vai esperar 1 semana. Que palavra pesada, esperar. Esperar tem uns que chega a dar tremedeira esse negócio de esperar. Eu quero resolver, eu sou prático, eu faço assim. Você vai esperar, você vai reunir lá o rei, o exército, e você vai me esperar. E lá nós vamos sacrificar ao Senhor. A ordem é clara. Saul precisava esperar. Olha o que diz o texto na sequência, a partir do versículo 8. Saul esperou ali por Samuel durante 7 dias, conforme Samuel o havia instruído. Mas ele não chegou. Vendo que os soldados demandavam rapidamente, Saul ordenou, tragam-me o holocausto e as ofertas de paz. E ele próprio ofereceu o holocausto. No exato instante que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Saul foi ao seu encontro para cumprimentá-lo, mas Samuel disse, o que você fez?
Saul respondeu: vi que meus homens estavam debandando e que o Senhor não chegou no prazo que havia prometido. Além disso, os filisteus estavam em Micmás, prontos para a batalha. Assim pensei: os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal, e eu não pedi ajuda ao Senhor. Por isso me senti na obrigação de oferecer o holocausto. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder do seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Olha que história. É impressionante porque, se nós formos usar lentes modernas, é provável que numa leitura de texto, pensando na cultura de hoje, 2021, as pessoas olhem e digam: mas Saul fez certo. Porque ele não era 7 dias? Era 7 dias, ele esperou. O que é que estava acontecendo? O costume de guerra do passado era diferente desse. Era um negócio, em algumas situações, quase que infantilizado, no sentido de que já viu briga de menino em colégio? Lembra aí quem já viu? Menino, 2ª, 3ª série, fica um de frente para o outro, assim, meio que, vem, vai, eu bato, não bato. Né? Aquela coisa de um ficar olhando para o outro, peitando para ver quem é que bate primeiro, até que vira aquele bolo. Os exércitos se colocavam num campo e ficavam um de frente para o outro. Literalmente assim. Hoje em dia não, né? A gente viu aí a questão da Rússia, de repente a Rússia veio do jeito que veio, entrou e começou a guerra. Israel foi para um ponto onde era possível ver o exército do acampamento inimigo, isso era muito comum. E o que aconteceu foi que durante esses 7 dias, o exército de Israel chegava, e os homens olhavam os filisteus, e os filisteus eram um povo forte. Inclusive, mais para frente, a gente vai ter a declaração de que existiam gigantes. E quando eles começaram a olhar para o exército inimigo, eles ficaram com medo. A gente não tem chance, hein? Olha o tamanho daquela lança. Olha aquele escudo. Rapaz, vai dar ruim. Vamos morrer. E os soldados começaram a desertar. Saul foi ficando angustiado. Mas o texto era: espere por 7 dias e que eu chegue. Existia uma ordem ali, ele precisava esperar Samuel. Era uma ordem, queridos. As ordens do Senhor é aquela coisa, né? A gente não discute. Mandamento do Senhor não se discute. Quem trabalha com lei aqui sabe que quando o juiz dá um despacho lá, o que é que vem escrito lá embaixo, por último? Cumpra-se. Vai discutir com o juiz. Não cumpra uma determinação judicial. Não estou dizendo se o juiz está certo ou não. Você vai debater na lei. Mas na hora que o juiz manda, obedece. Deus havia dito: espere. Isso acontece no Antigo Testamento inteiro. As estratégias militares do povo de Israel, elas eram diferentes dos outros povos. Ele tinha que esperar, porque rei não oferecia sacrifício. Estava na lei. Só sacerdote oferece sacrifício. Não tem essa de eu pensei e quis ajudar. Deus não quer ajuda, Deus quer obediência. Saul não estava apto para praticar sacrifício, ele não podia. Mas o que é que tem no coração de Saul? Eu sou o rei, eu faço o que eu quero. O rei fazia o que ele queria mesmo, mas não diante da lei do Senhor. Essa era uma área que nem os reis que eram contrários ou afastados do Senhor desobedeciam. Eles podiam comprar os sacerdotes. Os sacerdotes corrompidos é que faziam, mas eles não faziam. Samuel desobedeceu. Samuel não, Saul. Saul.
E aí Samuel deixa claro para ele: olha, vocês esperem, quando eu chegar darei novas instruções. E aqui tem uma diferença, hoje de manhã eu comentei sobre isso. O costume de guerra no passado era o seguinte: os povos armavam os seus exércitos, eles traçavam os seus planos, eles se enfileiravam e já com o exército pronto, com as estratégias traçadas, eles iam para o plano, iam para o campo de guerra, mas só aí é que eles levantavam os sacrifícios. Então eles faziam todo o ritual. Inclusive, para quem gosta um pouco de cultura, lembre-se bem que o grande problema, e os espartanos só foram em 300 para a batalha contra os gregos, porque não foi permitido o exército espartano ir completo por causa de um festival religioso. Eles não foram liberados pela elite religiosa dos espartanos, porque era a época de um festival. E o rei, então, pega o seu pequeno grupo de 300, a sua elite, e vai à revelia. Mas a ideia era: os nossos planos estão aqui, e nós estamos oferecendo sacrifícios, para que, oferecendo os sacrifícios, você nos ajude e abençoe na nossa guerra. Essa era a lógica de todos os outros povos. O povo de Israel era diferente. O povo de Israel se reunia como povo, levantava sacrifícios ao Senhor, e só depois de sacrificarem, recebiam os planos da parte do Senhor. Tem uma diferença. Aqueles que faziam os planos e depois ofertavam, estavam comprando o apoio divino. Está aqui tua parte, ajuda nós, hein? Aquela história de quem quer rir tem que fazer rir. Mais ou menos isso. Quando o povo invertia essa lógica, eles estavam dizendo: Senhor, nós dependemos do Senhor. Nós estamos aqui, estamos oferecendo porque somos dependentes e queremos que o Senhor nos diga o que fazer. Era submissão. Isso fazia toda a diferença. E de vez em quando o Senhor mandava umas estratégicas completamente malucas. Afinal de contas, imagine só a situação de Josué, quando Deus disse para Josué que eles iriam invadir Jericó, dando volta na muralha. Essa foi a estratégia militar que Deus deu para o povo. Não fazia sentido nenhum. Josué, você vai dar 7 voltas nessa muralha. Você vai andar a semana inteira. Aí o povo hoje acha que então tem que fazer ritual e dar 7 voltas, pular 7 ondas, fazer 7... Não tem nada a ver, gente. Deus deu específico ali porque o povo precisava entender que eles iam entrar na terra não pela força do exército deles, mas era porque Deus é quem estava dando. Gideão, coitado, Gideão reúne um exército inteiro. Gideão era medroso, está lá nos Juízes. Deus chega para ele e diz: dispensa esse exército, é muita gente. E Gideão apavorado: Senhor, a gente está precisando, como é que o Senhor está mandando sair? Vai lá, rapaz, dispensa, diz que quem está com medo pode ir embora. E vai um monte. Quem conhece o texto sabe. Deus vai fazendo etapas seletivas, ao inverso. E no final sobram quantos soldados para o coitado de Gideão? Quem lembra? 300, não são os de Esparta. Imagine só Gideão que estava apavorado e Deus diz: é com esses. E aí ele faz a estratégia, divide o grupo, pega os cântaros, pega as tochas, vai para o lado do acampamento, faz barulho à meia-noite, o exército inimigo acorda grogue e eles mesmos se matam. Então é para todo exército fazer isso? Não, é claro que foi Deus que deu a vitória. Mas vocês percebem a diferença? O que Saul faz é inverter o processo. Saul estava errando tudo, porque Saul confiou nele. A vida de Saul começa a descer quando Saul se torna arrogante e começa a confiar nas suas próprias forças. Muito cuidado. É muito comum pessoas experimentarem bons momentos na vida. Momentos em que tudo começa a dar certo. Em que você começa a ser aplaudido, elogiado, se destacar e você entender que é você que está abafando. E você entender que você de fato é alguma coisa. Cuidado.
Pode ser o começo da descida do telhado. É Deus. Deus pode ter te abençoado com talento, mas foi Deus que abençoou. Quando você inverte a ordem, quando você acredita que realmente é você que pode alguma coisa, sinal de que problemas terríveis podem estar surgindo. Então, o primeiro problema de Saul foi ficar arrogante. E é engraçado porque Samuel fala algo terrível para ele. Samuel deixa bem claro, você perdeu o reino hoje, hein? Quem depois tem a curiosidade de ver a reação de Saul, depois que ele disse que Samuel falou que ele tinha sido e que tinha perdido. Saul vai contar o exército. Eu não sei você, mas se Deus chega para mim e diz, acabou, hein? Teu ministério já era. Estou levantando outro. Eu não sei você, mas eu ia chorar uns 3 dias. Senhor, misericórdia, me perdoa, o que eu fiz? Saul não faz nada. Não tem uma declaração dele de arrependimento, de perdão. Inclusive, ele justifica. Eu sabia que precisávamos do Senhor, então eu fui e sacrifiquei. Olha que audácia. Ele não tinha o direito de fazer aquilo. E aí ele vai ter outros problemas, inclusive nessa batalha, é óbvio. Na sequência do texto, nós vamos ver que ele se torna obsessivo. Capítulo 10, versículo 24, olha o ponto de loucura que Saul vai desenvolvendo. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto este juramento: maldito seja aquele que comer antes do anoitecer, antes de eu ter me vingado inteiramente dos meus inimigos. Por isso ninguém comeu nada o dia todo. Saul está no meio de uma batalha. Ele pega o exército dele e diz, ninguém come aqui até a gente ganhar esse negócio. Olha que loucura. Naquele tempo não tinha tecnologia que você apertava botão e bomba caía. Era no braço. Se o teu exército está cansado, ele morre. E aqui era o orgulho que tinha no coração dele. Ele faz o exército jurar que não vai comer e eles estão cansados. Enquanto ele está ali achando que é na força, o filho dele, chamado Jonatas, ele pede ao Senhor uma estratégia, ele ora e ele vai até o outro acampamento e faz algumas coisas lá que machucam o exército inimigo. Enquanto ele está se sentindo tal e só fazendo burrada, tem outro lá orando, que Deus usa para resolver o negócio. Quando ele volta para o acampamento, a primeira coisa que ele faz é comer, porque ele estava com fome. Ele está tão obstinado, obsessão nos cega. Pessoas obstinadas, pessoas que têm obsessão por algo, elas ficam cegas. Se você tem uma obsessão, e às vezes a gente fala, fulano é obstinado, coloca isso como algo valioso, precioso. A obstinação cega. Cega. Saul ficou tão descontrolado que quando Jonatas comeu, ele ameaçou de morte seu próprio filho, porque ele havia comido um favo de mel no campo de batalha. Percebem como as coisas começam de fato a cair? O coração ficou arrogante, o coração ficou obstinado, e por último, o coração ficou insubordinado. 1 Samuel, capítulo 15. Olha como a vida de Saul vai passando pelos capítulos. E a gente vai entendendo o tamanho do desastre. E aqui é o pior momento de Saul, porque é aqui que as coisas, de fato, se perdem por completo. 1 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 9. Acompanhe aí na sua Bíblia. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado e os bezerros gordos dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor ou que era de qualidade inferior. Então o Senhor disse a Samuel: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse que Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio, depois seguiu para Gilgal.
Quando Samuel finalmente encontrou Saul, ele o cumprimentou com alegria. Que o Senhor o abençoe, disse Saul. Cumpri as ordens do Senhor. Samuel perguntou: então o que é esse balido de ovelhas e esse mugido de bois que eu estou ouvindo? Saul respondeu: é verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-los ao Senhor seu Deus. Quanto ao resto, destruímos tudo. Então Samuel disse a Saul: basta. Ouço o que o Senhor me disse na noite passada. O que foi? Perguntou Saul. Samuel respondeu: embora os seus próprios olhos você se considerasse insignificante, não se tornou o líder das tribos de Israel? Sim, o Senhor ungiu o rei sobre o povo. Então o Senhor enviou numa missão e disse: vai e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas. Lute contra eles até exterminá-los, porque você não obedeceu ao Senhor. Porque tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Cumpri a missão de que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios ou a obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiro. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Saul se tornou insubordinado. Deus deu uma ordem para ele novamente: vai contra os amalequitas, acaba com tudo, não deixe nada, zero. Saul se levanta contra os amalequitas, tem vitória, e quando ele precisa obedecer o que o Senhor mandou, ele não faz. Detalhe do texto é que diz que quando ele está voltando, ele ainda levanta um altar, ele ainda levanta um monumento a ele mesmo. Olha como está o coração de Saul. Deus disse: não quero nada, destrua tudo. Saul não obedeceu. Um dos problemas sérios de Saul é que Saul achava que tinha uma ideia melhor que Deus, sempre. Todas as vezes que nós invertemos a ordem e começamos a discutir as razões do Senhor, ou se não, mas será se é isso aqui mesmo? Quando a gente começa a inverter, quando a gente começa a discutir as ordens da parte do Senhor e fazer atalhos, nós estamos dizendo que as nossas ideias são melhor que de Deus. Isso é um problema. O coração que começou a se corromper, que ficou obstinado, que ficou arrogante, não obedecia mais. Essa é uma característica. Eu não vou obedecer. Eu discordo, a minha ideia sempre é melhor. Essas eram características do coração de Saul. E Samuel, o texto não diz a razão, mas o fato que a gente percebe é que Samuel gostava de Saul. Samuel se afeiçoou a Saul. E quando Deus diz arrependi-me, né, ele se arrependeu de ter levantado Saul, foi muito parecido com o diálogo que Deus teve com Moisés: me arrependi de ter tirado o povo, eu vou destruir o povo e vou levantar um povo a partir de você. E aí Moisés diz: não, Senhor, não faz isso. Intercedeu. Deus diz: Saul agora acabou, não tem mais chance. E Samuel fica angustiado, ele fica com raiva. Às vezes, os que têm filhos, né? Quando o filho a gente fala, ele vai lá e faz a burrada de novo, desobedece. A gente fica triste, fica com raiva, mas por que não ouve? Que dificuldade é essa em obedecer? Quando a gente está vendo aqui, a gente aconselha e diz: não vai por aqui, não vai por aqui, não faz isso, não é assim. E a pessoa olha na nossa cara e diz: eu vou. O coração entristece. E a pessoa vai sofrer. Nossa, você é quem? Você está achando que você é o quê para fazer isso? Eu estou falando na condição de alguém que está aconselhando e falando diante da palavra.
Não é uma sabedoria especial, é pela palavra, e é isso que a Bíblia manda a gente analisar. E aí, na hora que ele chega, vocês perceberam a audácia dele? E isso é muito, lembra que eu falei que a obstinação cega? As pessoas que começam a caminhar, flertar com o pecado e entram no pecado, elas ficam cegas, elas não reconhecem que erram. É um dos grandes problemas que a gente tem atualmente, as pessoas desculpam. Elas criam todo tipo de teoria para justificar o pecado, como se o pecado fosse justificável. Pecado não é justificável, pecado é erro, entristece a Deus, ponto final. Não interessam as razões. Ele vira, ele tem coragem de falar para Samuel, mas eu obedeci ao Senhor, o que foi que eu fiz de errado? Estou até levando aqui o gado para sacrificar. Deus disse, não quero gado, destrua. Deus falou, e ele desobedeceu, e ainda teve a coragem de dizer, eu obedeci. Só faltou ele virar para Samuel e falar assim, não, você é que está errado, você deve ter escutado errado da parte de Deus, é eu que estou sabendo o que tem que fazer aqui. O reinado de Saul estava condenado, ele só precisava obedecer. Sabe aquelas cenas do jogador que fica na cara do gol, tá ele o gol, não tem, é só fazer assim, é só tocar que a bola vai entrar. Aí ele chega na cara do gol, bate não sei aonde, chuta, a bola sobe assim, que a gente fica tentando entender como é que conseguiu errar. Saul só precisava obedecer. Ele tinha ganhado uma nova oportunidade. E ao invés de obedecer, ele chuta para fora. O que Samuel fala reverbera até hoje. Samuel olha, eu imagino essa cena. Eu imagino Samuel desesperado, porque Samuel ouvia Deus. As pessoas que têm intimidade com Deus, elas entendem a gravidade da situação. As pessoas que estão em pecado cegas, elas não conseguem entender dimensão de coisa espiritual. Elas não entendem a razão do para quê ou por que tudo isso. Samuel sabia que o reinado de Saul estava perdido. Talvez ele estivesse ali desesperado, querendo salvar a alma de Saul. Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Não importa se você acha que a sua ideia é melhor. O que Deus mandou fazer, não se discute, se obedece. Deus mandou e você não obedeceu. Deus disse, não adulterarás, não interessa como é que está teu casamento. Não interessa se vocês não se amam há 30 anos. Não interessa se a outra pessoa é mais atenciosa, é mais carinhosa, é mais bonita. Adultério é pecado. Deus deixou bem claro, sexo é uma bênção no casamento. Não interessa se você não se aguenta. Não interessa se o outro te seduz. Não interessa se você fica sozinho. É pecado. Deus disse, não minta. Não interessa se falar a verdade, vai acabar com tudo. Deus disse que os invejosos não entrarão no reino do céu. Não interessa se os outros querem me humilhar com o que têm. A inveja é pecado, a ganância é pecado, o orgulho é pecado. Não interessa se você cresceu assim. Não interessa se você foi criado de um jeito que você não leva desaforo para casa. Orgulho é pecado. E o que Samuel falou para Saul foi, obedecer é melhor do que se sacrificar, ou do que sacrificar. O que Deus espera é obediência. E todas as vezes que nós criamos atalhos para obedecer à voz do Senhor, ou queremos acrescentar ao que o Senhor pediu, nós estamos pecando. A vida de Saul começa de maneira extraordinária.
Mas ela se perde porque em algum momento Saul entendeu que era mais esperto do que Deus. E essa é a realidade das nossas vidas, sabia? Que um grande problema é que a gente acaba achando que nós somos mais espertos do que Deus. E começamos a achar que os outros estão errados e que eu estou sempre certo. Se não tem base na palavra, reveja. Saul perdeu o reino. Saul se suicidou. Para quem não conhece o final da história, Saul virou uma pessoa desequilibrada que passou a perseguir Davi com obstinação cega e injustificável. Porque o seu coração havia se perdido. A história de Saul nos lembra algumas coisas que a gente até ouve por aí e não analisa. Como nós terminamos algo é muito mais importante do que como começamos. O Swindoll, eu leio muito, eu gosto muito dele, ele diz um negócio interessante, que quando ele vai em cultos de formatura, ele diz que ele vira para a turma e diz: olha, eu hoje estou parabenizando vocês pelo esforço de concluírem um curso. Vocês lutaram por 5, 6 anos. Mas se vocês vão ser bons profissionais, eu só posso dizer quando nos encontrarmos daqui uns 30 anos. Só aí nós vamos saber se esse curso valeu a pena. Se você conseguiu de fato desenvolver algo. Se você conseguiu se preservar dos ataques, das tentações. Se você usou o conhecimento adquirido para de fato fazer a vontade de Deus, ser uma bênção ou não. É só com o tempo. A gente quer tudo muito rápido. A gente quer analisar as coisas agora. O Senhor não tem pressa. Terminar, a maneira como termina, é muito mais importante. E o último, a racionalização do pecado é desobediência, porque nós não aceitamos a verdade. Saul olhava para o erro e dizia: não tem nada errado aqui. Quando nós começamos a justificar as coisas e queremos dar desculpas para o nosso pecado, nós estamos racionalizando. Não, mas eu fiz assim mesmo, porque ele foi pior, ele começou, ele provocou. Não, está vendo? Ela fica dando em cima, não tem jeito, eu sou homem. E daí que você é homem? Nós usamos desculpas o tempo todo para justificar os pecados. E acabamos caindo numa era onde as pessoas acham que nada tem peso, que pode-se tudo. Obediência é melhor do que sacrifício. Isso não passou, isso não mudou do Antigo para o Novo Testamento. O que o Senhor de fato espera de nós é obediência. Como é que você tem lidado com isso? Como é que você tem lidado de fato com aquilo que o Senhor tem pedido a você? A vida de Saul termina como uma tragédia, mas ela começou bem. Deus abençoou. O texto diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Saul diversas vezes. Às vezes nós trocamos as bênçãos do Senhor, nós trocamos os privilégios por coisas tão bobas. Saul teve o privilégio de ser um rei ungido da parte de Deus, e ele preferiu não obedecer, ele ignorou. Eu não vou fazer isso. Acabou. Como é que você tem lidado com o que Deus tem pedido? Com o que Deus tem colocado? Com o que Deus tem colocado nas suas mãos? Como é que você tem feito? Queridos, isso é muito sério. Isso é muito importante. Deus nos dá as coisas, Deus nos dá possibilidades, Deus nos abençoa, Deus nos proporciona inícios.
que podem ser bênção, mas se nós não ouvirmos, vira desgraça. Obedecer é a melhor coisa que nós fazemos. Queria convidar o Ministério de Louvor a subir. Talvez você já conhecesse a história de Saul. Talvez você nunca tivesse escutado, mas essa noite o Senhor está deixando bem claro. O que o Senhor espera de nós não é a nossa capacidade, a nossa eloquência. Ele não espera de nós um grande feito, algo maravilhoso, algo triunfal. Ele espera apenas que nós tenhamos a capacidade de obedecer o que Ele pede. É só isso. E algumas coisas você não precisa ficar ali, tá, mas o que Deus quer de mim? Ele já disse. Ele espera que nós sejamos luz. Ele espera que nós tenhamos um coração humilde, quebrantado. Ele espera que nós possamos testemunhar do Evangelho. Ele espera que nós, de fato, amemos a Ele acima de todas as coisas. Ele espera que o nosso coração distribua perdão. Ele espera que, de fato, tenhamos prioridade com Ele, porque tudo isso está na palavra. Agora, se estamos obedecendo, eu não sei. Eu sei que Deus tem dado talentos. Eu sei que Deus tem dado dons a muitas pessoas. E o que Ele espera que você faça com isso é usar na obra dEle. E às vezes eu fico vendo. Fico observando pessoas que foram agraciadas com dons e talentos, se afastando, sentando, às vezes cruzando os braços, por birra, por mágoa, por acomodação, porque a vida está difícil. Porque a vida tem outras prioridades. E ficam anos sem poderem usar o que Deus deu para ser para Ele. E Samuel fica lá, obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não está te chamando para você servir o pastor. Deus não está te chamando para você fazer algo porque você concorda com o tipo de roupa, com o jeito que ele fala ou não. Deus não colocou dom na tua mão para você agradar alguém. É para fazer a obra dele. E se você se nega a fazer porque a sua prioridade é outra, ou porque você está chateado, magoado, não gosta do líder, não concorda com fulano, não gosta de ciclano e fica ali e não faz, você está igual Saul. E muitos ainda repetem o erro as duas vezes, porque dizem, eu não estou fazendo de nada errado. Meu querido, Deus te chamou para trabalhar. Deus te chamou para servir. E eu fico imaginando os tipos de desculpa que a gente vai dar no céu, na porta de entrada. Eu fico imaginando quem é que vai ter coragem de dizer para Deus que a agenda estava cheia. Eu fico imaginando quem é que vai ter coragem de dizer para Deus que estava cansado, porque trabalhou muito. Quando nós vemos os apóstolos servindo até a morte, eu não acho nenhum texto na Bíblia que dá licença, que diz para a gente que a gente tem o tempo ali de dizer que não vai mais fazer. Eu não conheço um versículo bíblico que diz que a partir de tanto tempo, ou que se eu estiver chateado, magoado, zangado, ou não concordar, eu posso me dar o direito de me afastar. Não existe isso na Bíblia. O Senhor nos dá e nos cobrará o que nos deu. Se você vai querer chegar para Ele e falar para Ele que a culpa foi do outro, que não fez o que eu achava que tinha que fazer,
Você vai sentar lá do lado de Saul, que vai dizer para Deus que não, mas eu fiz o certo. Samuel é que ouviu errado, Senhor, eu não tenho culpa. Obedecer é melhor do que sacrificar. Feche seus olhos. Obedecer. Você sabe o que você pode ou não fazer. Você sabe o que você pode ou não ajudar. Alguns sabem tanto que conseguem ver todos os erros cometidos. Se você está conseguindo ver tudo que está sendo feito de errado, Deus está te chamando para ajudar e consertar. Mas Deus não chamou ninguém para simplesmente cruzar os braços e ficar esperando a vida passar. A vida vai passar. E nós vamos ter um acerto de contas com o Senhor. E as palavras de Samuel para Saul vão ecoar. É melhor obedecer. É melhor obedecer. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. Essa noite, muitos desafios foram lançados. Nós acabamos de ver como uma vida que começou tão bem se perdeu por completo. Pela arrogância, pela vaidade, pela capacidade de achar que era muito mais poderoso do que realmente era. Pai, derrama nos nossos corações a tua sensibilidade, o teu quebrantamento, a tua sabedoria. Ajuda-nos a entender de fato que a obra é tua. Ajuda-nos a entender que não trabalhamos uns para os outros, mas trabalhamos para o Senhor. Pai, que ninguém aqui desobedeça pelas razões qualquer. Abre os nossos olhos, Pai. Abre os olhos, abre os ouvidos da tua igreja, daqueles que parecem estar completamente desconectados. Possamos entender, Pai, que temos de fato um chamado e que trabalhamos para o Senhor. Tens misericórdia de nós. Toca nos nossos corações. Assim nós oramos. Em nome precioso de Jesus. Amém. Amém.